Vivemos em um tempo onde o mundo parece estar em colapso. As pessoas correm, os dias passam depressa e a mente grita em silêncio. A ansiedade se tornou um dos maiores males do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. No Brasil, esse número é ainda mais alarmante. Somos o país mais ansioso do planeta. Isso significa que a cada 10 pessoas, pelo menos 3 lutam diariamente contra um turbilhão interno que ninguém vê. A ansiedade não chega gritando. Ela vem devagar, como uma névoa que cobre o sol. Uma preocupação constante, uma dor no peito, a sensação de que algo ruim vai acontecer mesmo sem motivo algum. Ela rouba o sono, o apetite, o foco, a alegria. Rouba a vontade de levantar da cama. E pouco a pouco, sem perceber, começamos a acreditar que a vida perdeu o sentido. Mas escute com atenção. Não é o fim. Você não está quebrado. Está apenas cansado. E o cansaço, por mais pesado que pareça, é o sinal de que você ainda está lutando. Quando a mente pede socorro, a ansiedade é o corpo pedindo pausa e a alma pedindo cura. Ela surge quando vivemos presos entre o passado e o futuro, culpados pelo que já aconteceu e aflitos pelo que ainda nem chegou. Vivemos com medo de decepcionar, medo de errar, medo de não ser suficiente. E esse medo constante cria um vazio dentro de nós. Mas há algo que precisa ser dito. O medo é mentiroso. Ele diz que você não vai conseguir, que tudo que você faz é pouco, que não há saída. E é aí que muitos desistem. Não porque são fracos, mas porque acreditam na voz errada. Você não está sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que viveram o desespero. Homens e mulheres que se viram sozinhos, sem esperança, sem forças, mas que descobriram algo poderoso. Deus nunca os abandonou. Lembre-se de Elias, o profeta que depois de enfrentar reis e falsos deuses, fugiu para o deserto desejando morrer. Ele se deitou sob uma árvore e disse: "Basta, Senhor, tira a minha vida." Mas Deus não tirou. Deus o alimentou, o fortaleceu e o fez levantar de novo. O que parecia o fim era apenas o começo de uma nova jornada. Assim também foi com Jó, que perdeu tudo: família, saúde, bens, amigos. Mas mesmo em meio às cinzas, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." E porque não desistiu, Deus o restaurou em dobro. E há ainda a história de José, o jovem vendido pelos próprios irmãos. Traído, esquecido, injustiçado, mas nunca abandonado. José passou anos em prisões, sofrendo por algo que não fez. Mas quando tudo parecia perdido, Deus o colocou como governador do Egito. O que era dor virou propósito. O que era queda virou caminho. O que era sofrimento virou salvação. A mesma mão que permitiu a provação também preparou a exaltação. A ansiedade quer te paralisar, mas você nasceu para avançar. Quando o desespero bater, lembre-se disso. A dor não veio para te destruir, veio para te transformar. Você pode estar no fundo do poço agora, mas até o fundo do poço tem chão. E quando tocar o fundo, não é o fim, é o ponto de impulso para subir de novo. Deus nunca desperdiça uma lágrima sua. Cada momento difícil é uma parte do plano. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. O diamante é apenas uma pedra comum, até ser pressionado pelo tempo e pelo fogo. Assim também é com você. Cuidar da mente é cuidar da alma. A saúde emocional é como um jardim. Se você não rega, as flores murcham. Mas se você cuidar com carinho, a vida floresce de novo. Comece com passos pequenos. Dormir bem, respirar fundo, fazer uma caminhada, falar com alguém, orar, acreditar, mesmo sem entender. Você não precisa dar saltos gigantes, basta um passo de cada vez. A cura não é uma corrida, é uma travessia. E toda travessia exige paciência, fé e amor. A fé não apaga a dor, mas acende a luz. Quando tudo parecer escuro, acenda uma vela dentro de si. Essa vela é a fé, e ela pode ser pequena, mas é suficiente. A fé não precisa ser grande, só precisa ser real. Com fé,
o impossível se torna caminho. Com fé, o caos se transforma em aprendizado. Com fé, o desespero se transforma em esperança. Como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa ainda vale hoje. Para mim, para você, para todos os que estão cansados. Não é o fim. Talvez a sua mente esteja um caos. Talvez o seu coração pareça vazio. Mas a verdade é, Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele não termina uma obra pela metade. Você não é o seu erro. Você não é o seu passado. Você não é o seu trauma. Você é o que Deus está moldando dentro de você. Mesmo que agora tudo pareça desmoronar. Quando você sente que tudo acabou, é exatamente quando Deus está começando. Transforme a dor em propósito. Toda ferida tem um poder escondido. O poder de curar outras pessoas. Aquilo que te machucou pode ser o mesmo que vai ajudar alguém a se levantar. Você não passou por tudo isso à toa. Se José não tivesse sido traído, nunca teria salvado o Egito da fome. Se Jó não tivesse sofrido, não teria conhecido a fidelidade de Deus. Se Elias não tivesse caído, não teria sentido o toque de Deus no deserto. Você pode estar no seu deserto agora, mas até o deserto floresce quando chove, e a chuva está chegando. A vida ainda está do seu lado. Não desista de viver. O mundo ainda precisa da sua luz. Você tem valor, mesmo quando não sente. Você tem propósito, mesmo quando não entende. E mesmo que ninguém veja o seu esforço, Deus vê. Ele conhece o peso que você carrega e o esforço que você faz para continuar sorrindo. A vida é feita de altos e baixos, mas a linha da vida só continua se você não desistir. Há amor, há beleza e há recomeço te esperando. Você só precisa continuar respirando. Voltar para casa. Sabe aquela sensação de estar perdido, como se tivesse se afastado de si mesmo? A boa notícia é que há como voltar para casa. E essa casa é o seu coração. É o lugar onde mora a sua essência, a sua fé, a sua paz. Voltar para casa é voltar para você. É se perdoar, se acolher, se permitir recomeçar. Não há pecado grande demais, nem erro imperdoável demais, nem queda profunda demais que o amor de Deus não possa alcançar. A vida te chama de volta. E essa voz suave dentro de você, essa vontade de continuar, é Deus dizendo: ainda não acabou. Eu estou contigo. Conclusão. Você é mais forte do que imagina. Se você chegou até aqui, é porque a esperança ainda vive dentro de você. Ela pode estar pequena, quase apagada, mas está aí. E é tudo que você precisa para recomeçar. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você está apenas em processo. E todo processo de cura leva tempo, mas leva também transformação. Um dia, você vai olhar para trás e entender que tudo o que parecia o fim era, na verdade, o início de um novo você. Porque Deus não te abandonou. Ele está apenas te ensinando a voar. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. E quando a lapidação acabar, a sua luz vai brilhar ainda mais forte.